Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cemitério Sem Mistério. Hoje estamos aqui em mais um episódio do CSM Talk. Me chamo Gutenberg, estou aqui junto com a Sabrina e nós vamos apresentar um tema muito importante deste mês, que é o Setembro Amarelo. Estamos junto na presença da Raime Nara, que é psicóloga clínica há mais de 9 anos e vai poder conversar conosco sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Raime Nara. Obrigada, Gutenberg. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada, Raminara. É um prazer falar com você sobre esse assunto que é muito importante, né, em mês de prevenção aí à saúde mental, né? Nada mais contra de um especialista para a gente falar sobre o assunto, mesmo? Bom, vamos começar falando sobre o Setembro Amarelo. E qual que é a importância de abordarmos esse tema para poder quebrar esse tabu sobre a saúde mental hoje em dia? Então, quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, né, o dia 10 de setembro, que é hoje em específico, né, a gente tem que entender que existe uma certa dificuldade da gente falar sobre a perda, o luto, principalmente, né? Então, esse tabu, ele ainda existe, ainda que hoje em dia a gente consiga já tratar desse assunto de uma forma um pouco mais maleável, mas ele ainda existe. Então, a gente precisa fazer uma dessensibilização sobre esse tema, na verdade. Não é nem uma sensibilização, é uma dessensibilização. Então, já que é um tema tão sensível, tão difícil de falar, a gente precisa dar uma dessensibilizada nele. Vejo que com os anos a gente tem evoluído muito no assunto quando se fala de saúde mental, ou época, né, onde não se falava sobre isso. Então, a gente já tem aí trilhado, né, caminhos, passos largos, né, em caminho a falar sobre isso, mas ainda, né, precisamos trabalhar esse desenvolvimento e falar mais sobre esse assunto. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente fala sobre o que a gente sente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, nesse momento a gente está com um pensamento muito conturbado. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente escuta a nossa própria voz, a gente se atenta ao olhar do outro, acontece um processo neural, assim, um processo neurológico. Então, o nosso cérebro, ele começa a se organizar em volta daquilo ali. Então, à medida que a gente vai falando sobre, à medida que a gente vai dando espaço mesmo para que flua, a gente começa a criar sentido, né? Então, a gente vai criando sentido para aquilo ali. Então, em terapia, quando a gente expõe as nossas dores, porque é uma dor real, né? Acaba se tornando uma dor física, uma dor real. Quando a gente expõe essa dor, quando a gente fala sobre isso, não é só um desabafo, né? Não é só, vou conversar aqui e vou me sentir melhor. Realmente, a gente se sente melhor. Porque, assim, neurologicamente falando, quando a gente começa a falar sobre, a gente ativa uma área do nosso cérebro que ela é responsável pelo nosso raciocínio e pela regulação emocional, né? Que é essa parte aqui da frente. Então, o que acontece? E quando essa área é ativada, a nossa amígdala, ela deixa de secretar no nosso organismo um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente tem essa baixa desse cortisol, a gente pode... Como é que eu posso falar? A gente pode falar de uma forma mais calma, sabe? Mais fluida. Então, a gente não fica muito no estresse daquela sensação, daquela emoção, daquilo que a gente está passando. Então, quando a gente fala, a gente tem como se fosse um relaxamento mesmo, sabe? Legal. E você trabalha já especialista em terapia comportamental, cognitiva comportamental, e imagino que você lida com questões, né, além de lidar com questões de saúde mental todos os dias, né, no desenvolvimento da saúde mental dos seus pacientes, imagino que você identifique esses tipos de padrões, que você vá trabalhando com elas, né, esse desenvolvimento, né, sobre a fala, de conseguir se expressar para elas trabalharem melhor, né, faz parte aí do seu método, imagino. É estruturação cognitiva, que é como se a gente criasse caixas, túneis, né? Então, a gente cria vários túneis para esses tipos de pensamento, normalmente os pensamentos mais negativos, né? Então, a gente vai criando várias caixinhas, colocando esses pensamentos lá. Então, qual que é a ideia da terapia? A ideia da terapia é você chegar, abrir essa caixinha e vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos vasculhar aqui, vamos iluminar esse espaço para a gente poder fazer uma ressignificação,
que é dar um sentido para a vida, dar sentido para aqueles pensamentos. Então, deixar de ser um pensamento negativo, algo que afete o cotidiano e tudo mais, para ser algo que a gente possa simplesmente caminhar, né? Porque a dor, ela é uma dor, né? O sofrimento existe, a dor também. Então, não vai sumir, mas é estratégia para lidar com isso. Isso é vida, não tem como escapar. É. E como falamos, inclusive, aqui no canal de vida, apesar, né, do cemitério ser mistério, a dor do luto, ela tem uma certa relevância quando a gente aborda relações de saúde mental e até mesmo esses pensamentos um pouco mais negativos e pesados que tem dentro dessa temática? Sim. Quando a gente passa pela perda e a gente entra no processo de luto, que a gente fala processo porque é um caminho, né? Então, ele não tem um tempo. Não é cronológico, é um processo. E vai de pessoa para pessoa. Então, quando fala que o luto dura 5 anos, não tem um prazo... Não tem um prazo. Isso vai para pessoa, de pessoa para pessoa. A gente tem aí, né, dentro da nossa ciência, a gente tem as fases desse luto, né? Mas o tempo preciso, o tempo cronológico para isso, não. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Então, a gente não pode nem apressar e nem diminuir esse tempo. Como que você vê o luto aí impactando o dia a dia do seu paciente, na sua prática clínica, na sua parte teórica também? Como que o luto ele tem impactado a vida das pessoas, a mente das pessoas, né? Então, que acontece? Assim, a gente fica atento a algumas nuances que vão aparecendo nessa pessoa, nessa família, né, que passaram pela perda. Então, esse adoecimento, né, acho que é isso que você está perguntando, sobre o adoecimento mental, no caso, né, emocional, a gente precisa perceber que, assim, o nosso cérebro é uma coisa fantástica. Ele é muito fantástico, ele é muito legal, ele é muito, muito bacana. Então, o que ele faz? Ele precisa fazer um processo que chama remapeamento mental. Então, ele faz um remapeamento. Como assim? A gente passa pela perda, então o cérebro vai entender, olha, essa pessoa não está aqui mais, então a gente precisa fazer aqui uma coisa para que essa pessoa consiga caminhar, viver, continuar vivendo com essas lembranças, né? Então, vamos fazer aqui esse remapeamento, vamos fazer aqui essa reprogramação, enfim, né? E aí, quando ele fala isso, quando o cérebro dá essa guinada, o que acontece com a gente? A gente pode ir para o caminho do sofrimento, né, que aí a gente vai ter esse adoecimento mental, emocional, que a pessoa pode, sei lá, ela pode se afastar das pessoas, ela fica com falando, quando ela vai conversar com alguém, ela tem uma conotação mais depressiva, mais depreciativa de si mesmo, da situação como um todo. Então, ela tem uma desesperança, assim, sabe? Então, ela pode ir para esse caminho, que esse é o caminho do adoecimento mental, né? Do adoecimento emocional. Então, ela começa a evitar as pessoas, a evitar lugares, cheiros, música. Ela evita tudo. Tudo que ela puder evitar por causa dessa dor, ela vai evitar. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento mesmo, porque é muito sutil. Então, às vezes, é normal, fulano sempre foi mais reservado, mais afastado, às vezes não é tão normal assim, né? Faz parte, né, de lidar com esse adoecimento, né, de lidar com essa dor, faça por esse processo, mas que seja uma etapa, né, mas que para você precisa de terapia para você conseguir se retomar a vida, né, e conseguir criar esse remapeamento que você me disse. Imagino que você lide na sua prática clínica com muitas pessoas com esse tipo de dores, né, com a dor do luto, e que ela nem sempre está necessariamente ligada à perda de alguém, mas talvez à perda de um ente querido, mas assim, à perda de um animal, de um emprego, de uma oportunidade, né? A gente vive o luto diariamente nas nossas vidas e está inerente à nossa existência, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, estratégias que a gente pode ter no nosso dia a dia para lidar com essa dor da perda, para lidar com essa readaptação, né,
de neurônios que a gente precisa fazer para sair, né, dessa dor, desse local que o luto nos coloca. A psicoterapia, ela vem para auxiliar, né? Ela é uma bengala de apoio, um processo de autoconhecimento. Então, quando você vai para a psicoterapia para poder falar sobre aquilo que você está sentindo, sobre a dor que você está sentindo, sobre as emoções que você sente, porque normalmente, né, fica tudo muito bagunçado e a gente não consegue destrinchar aquilo ali. Então, na psicoterapia é isso que a gente vai fazer. Então, a psicoterapia, ela ajuda a pessoa a identificar e a flexibilizar esses pensamentos. Então, aqueles pensamentos que estão muito rígidos, que são muito inflexíveis, recorrentes, né? Normalmente são pensamentos mais negativos, né? Eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou amar outra pessoa, nunca mais vou arrumar um bichinho de estimação igual o meu, enfim. Então, esses pensamentos e essas emoções que são bem difíceis, né, de lidar, a gente vai tentar fazer um segmento, né? A gente vai dar segmento naquilo ali, fazer o que a gente chama de ressignificação, né? Na terapia a gente faz ressignificação de todos esses pensamentos, dessas emoções, e aí a gente consegue ver isso no comportamento da pessoa. Toda vez que meu psicólogo fala pra eu ressignificar alguma coisa, me dá um certo ranço, tenho que confessar. Porque tudo tem que ressignificar. Mas eu entendo o valor e eu acho que é importante a gente pegar as coisas que a gente vive, né? E realmente dar um novo nome, né? A dor de um término, por exemplo, que a gente falou aqui também. Uhum. Não existe nada mais como o luto de um término, né? É difícil de lidar. É porque ressignificar nada mais nada é do que dar sentido para a vida, dar sentido para aquilo ali que você está sentindo, né? Então, é isso, assim. A palavra é uma palavra robusta, né? Uma palavra importante e tal, mas é isso, é dar sentido. Dá sentido. Tô passando por isso, beleza, vamos dar sentido para isso, vamos resolver o problema. Então, vamos resolver. Muito legal. E assim, o que você enxerga como o papel da terapia e dos grupos de apoio ali para lidar com essa perda, né? Acho que são 2 pilares muito importantes. Sim, é muito importante, por quê? Porque essa pessoa que está passando por essa perda, né, mais deprimida, mais frustrada, né, bem pensativa e tudo mais, os grupos de apoio, o apoio familiar, o apoio dos amigos, os grupos que a gente, né, vê por aí, inclusive a procura por um profissional da saúde, né, seja um psicólogo, um médico, um psiquiatra, alguma coisa assim, né, é de fato muito importante, porque auxilia, o apoio, ele vem, quando é dessa esfera, né, dessa primeira esfera da família, dos amigos, o apoio, ele é um braço, assim, sabe? Então, você não tem aquela escuta do seu psicólogo, mas você tem a escuta que você pode oferecer, né? Sem julgamento, sem preconceito. Muitas vezes a pessoa não tem nem condições, assim, de procurar um psicólogo ou procurar um médico, alguma coisa do tipo. Então, não, vamos lá, eu te ajudo, vou procurar junto com você, ou se você quiser eu procuro, eu te levo. Então, esse apoio, ele é muito importante, porque ele pode ser algo crucial, assim, para a vida de uma pessoa, sabe? Então, imagina que a pessoa está ali naquele sofrimento tão terrível, que ela não consegue lembrar de comer, não consegue lembrar de tomar banho. Como que ela vai lembrar de ir para o médico, de ir para um psicólogo? Ela não vai lembrar disso. Então, o apoio, ele é essencial. E às vezes essa escuta, né, sem julgamento, que qualquer pessoa pode oferecer se ela estiver nessa posição de humildade, de ouvir, né? Ela Empatia, pode ser, né? Ser empático. Exato, ela vai ser para aquela pessoa aquele primeiro passo que ela vai dar, né, na reprogramação neurológica dela. Nos mapas mentais, exatamente, pra criação desse novo isso mapa mesmo. mental. Porque essa readaptação, ela é assim, ontem eu tinha fulano aqui, hoje eu não tenho, e agora? Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta de casa e vou dar de cara com fulano? Não vou. Então, é mais trazer mesmo para a consciência, né? E aí a gente vai caminhando junto nesse processo, isso. Mas como que nós conseguimos identificar em algum amigo, algum parente, algum conhecido que ele está nessa situação e como que nós conseguimos abraçar ele para trazer ele para uma ressignificação sobre a vida, para orientar, para mostrar que a vida continua, que tem coisas boas para ele viver, que terão novas etapas. Como que a gente consegue trazer isso para a pessoa
sem ser tão Invasivo. invasivo. Exato. Então, primeiro Por você quê? tem que ter uma certa afinidade com essa pessoa. Né? Não vai Primeiro dar você- palpite em quem você não conhece. Fica um pouco difícil, porque aí, para a pessoa achar que você está invadindo o espaço dela, né, é um pulo. Mas sim, se a pessoa que você está tentando apoiar, está tentando buscar uma ajuda, é uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, inclusive que ela confia em você, fica muito mais fácil de direcionar. Então, como que você vai perceber que essa pessoa está enlutada? Né? Ela pode começar a se afastar de lugares. Ah, vamos sair. Ah, não quero. Ah, vamos no cinema. Ah, não, esse filme fulano queria assistir, não quero assistir sem ele, então não vou assistir, sabe? Então, essas nuances, essas coisinhas que vão pegando no dia a dia, ah, não tô com fome, então a gente tem que ficar atento a isso, né? Essa perda de sono, ou o excesso do sono, ou a perda da fome, ou o excesso da fome, né? Esse distanciamento social, ou o contrário também é real, né? Às vezes eu preciso me juntar à multidão e, sabe, e noites e noites e noites fora de casa para tentar me haver com aquela dor, né? Então a gente tem que ficar atento a essas coisas que fogem ao padrão comportamental que foge do normal, vamos deixar assim, sabe, daquela pessoa. E considerando, né, que a gente observou esse comportamento da pessoa, ela tá dormindo muito, ou comendo em excesso, ou comendo pouco, né? Observamos esse comportamento. Qual que é a forma mais fácil da gente dar o apoio para ela naquele momento? Antes que essa dor se torne algo mais sério, um caso mais clínico, talvez um caso depressivo, né? Quando você já consegue identificar esses pontos, talvez você mostrar para ela, olha, você não comeu hoje o dia inteiro, vamos lanchar, o que você quer comer? Né? Ah, eu percebi que você está muito sozinho, você está muito quieto, posso ficar aqui com você? A gente pode conversar, eu queria tanto conversar com alguém, você pode conversar comigo? Mas assim, e às vezes essa pessoa vai querer conversar com você e vai falar da dor dela, às vezes essa dor vai chegar meio assim, camuflada, né? Mas no final ela vai começar a falar sobre essa dor. Então, é nessa hora que a gente tem que não colocar a nossa dor em cima da dor do outro. Isso também é muito importante, porque se eu tô aqui falando da minha dor, obviamente eu não vou querer ouvir da sua, sabe? Eu não vou querer ouvir da sua. Poxa, eu tô sofrendo, eu não quero ouvir a dor do outro. A dor do outro que se lasque, eu quero saber da minha, né? Tá certo, Eu quero saber da minha, olha, tá doendo. E essa dor é uma dor real, né? A dor emocional, ela é uma dor como chutar a quininha do dedinho do pé, sabe? Ela E dói dói, né? muito, e dói bastante. Então, essa dor, se a gente não fala dessa dor, ela vira uma bola dentro da nossa garganta, né? Tanto que quando a gente vai falando sobre essas coisas, a garganta começa, né, a ficar seca, aquela bola, aquela coisa. Então, e esse adoecimento emocional, ele, se não cuidado, se não tratado, se não orientado, isso pode vir a ser um problema muito maior, né? Muito maior. Então, em torno disso, né? Aproveitando, o que muitos veem com uma frescura pode sim ser uma dor física, né? Sim. É físico, você sente uma dor física. É uma dor que você não consegue apontar onde que tá doendo, né? A dor emocional você não aponta, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Aí você vai falar, tá doendo aqui. Porque dói mesmo. Seu corpo fica rígido, você sente dor, você sente vontade de chorar a qualquer momento e a dor não passa. Então, ela só vai passando a partir do momento que você vai falando sobre ela. Né? Eu sempre falo que, assim, é muito importante quando a gente está passando por esses processos mais difíceis, assim, quando a gente tem o acolhimento de um psicólogo e de um psiquiatra, né? É um tratamento conjunto, é um tratamento bacana. Por quê? Porque o remédio, o psiquiatra vai trazer a terapia medicamentosa, né? Então, vai ajudar naquela dor física, naquela sensação física que dá, né? Daquele desânimo, daquela coisa toda. E na terapia, a gente vai falar sobre a causa dela. Então, a gente vai falar sobre a raiz dela. E esses dois em conjunto, quando, né, feito da forma certa, né, coerente, seguindo direitinho, tanto o que o psicólogo fala quanto o psiquiatra fala, né, ela tende o tempo tende a diminuir. Óbvio
se essa pessoa estiver engajada também no seu próprio processo, né? Porque se ela não tiver, nada vai adiantar. E ainda tem esse porém, porque se a pessoa não estiver engajada nisso, ela não vai aderir a nada, né? Eu, como uma pessoa que faz terapia há mais de 10 anos, eu falo que eu vou eu entro pro meu psicólogo apenas eu falo com ele, olha, eu tô no meu momento de processo. E aí eu vou lá, falo, e eu sou uma pessoa que fala muito, né? Então eu chego às vezes no final da terapia, ele não falou nada, e eu me sinto melhor, eu já falo, não, ó, já processei, tá tudo certo. Me dá só seu insight final aí. E eu acho que é sobre isso, assim, acho que a terapia ela é fundamental pra todos esses aspectos, né, da vida em geral, mas eu acho que quando a gente está passando por um processo de perda, né, e lidando com uma mudança drástica na nossa vida, né, de rotina e tudo mais, eu sou a maior fã da terapia, que eu acho que ela é fundamental nesse processo, com certeza. Com certeza. Os processos neurais, né, elas andam junto conosco, assim, sabe? As coisas acontecem aqui dentro e a gente não tem nem noção do que acontece. Então, por exemplo, eu tô passando por um luto, passando por um problema, passando por uma situação completamente complicada, eu tô vivendo em estresse, né? Eu tô vivendo à base de cortisol, eu tô vivendo à base do estresse, meu corpo tá exalando cortisol. Então, eu preciso de algo que diminua isso, né? O que vai diminuir isso? O apoio, a sensação de segurança. Essa é a sensação da ocitocina, é segurança. Então, eu preciso de apoio, eu preciso de segurança, eu preciso de que as pessoas me acolham, que os lugares me acolham, onde eu possa, de verdade, me sentir bem dentro da minha dor. Porque a dor, ela não vai passar, né? Em terapia, o que a gente tenta fazer, assim... Tenta não, né? O que a gente faz é, assim, a dor passa, né? Qualquer pessoa que já perdeu algo ou alguém, a dor dessa perda, ela não passa. É só que a gente convive, né? A gente convive. E a gente transforma essa dor no quê? Em saudade. É uma nostalgia saudosista, sabe? Então, por exemplo, como que a gente faz para viver isso de uma forma mais leve? Por exemplo, quando eu faço um almoço, falo, fulano gostava dessa comida. Você lembra quando fulano falava assim, assim, sabe? Ou quando você faz uma tatuagem em homenagem à pessoa, né? Enfim, você escuta uma música, um cheiro, olha, fulano de tal usava esse perfume, nossa, que saudade, né? Então, quando chega nesse finalmente, né? Nesses finalmente do luto, é que a gente sente saudade, a gente convive. Então, a gente vive a nossa vida com saudade da pessoa, mas essa dor, ela não dói tanto quanto doía antes, porque ela já foi ressignificada. Ressignificada. A bonita e grande que faz parte, é a base aí do nosso processo terapêutico. Mas acho que a gente pode ir caminhando para o encerramento, né, Guti? Sim. Bom, vamos falar então... Para quem nos ouve, está passando pelo momento de luto, está passando por um momento de ressignificação, você gostaria de deixar alguma mensagem, de falar algo para esse pessoal que está nos acompanhando aqui e que já nos acompanha há um tempo e que vai continuar nos acompanhando? Bom, sim. Sim. Por favor. Talvez eu soa redundante, mas eu acho que é muito importante a gente falar que é real a dor do luto. Por mais que a gente não consiga nomear no corpo onde ela está, né, ela é muito real. E é uma dor, assim, dilacerante, né? É uma dor muito sofrida. Então, falar desse sofrimento, ela causa vários processos na gente, né? Físicos, emocionais, enfim. Então, procure a ajuda de um profissional, né? Seja um psicólogo, seja um médico, procure o seu amigo para te ajudar a procurar um profissional. Procure apoio nas pessoas que vocês amam, né? E vice-versa, as pessoas que vocês confiem, que mantêm o sentimento de segurança, né? Porque essas pessoas vão te acolher. Então, e elas vão te ajudar a passar por isso, né? Não fique sozinho. A gente tem meios para lidar com essa dor. E na terapia a gente consegue dar um sentido bacana para a vida.
Maravilha, assim, Raminara, eu amei falar com você. A gente, né, Guti, estamos aqui Gosto honrados com muito. a sua presença. Ouvir uma pessoa que sabe falar sobre o assunto é importante para a gente também aprender, né? E, né, o Setembro Amarelo é um marco anualmente que a gente tem que falar sobre saúde mental, tem que falar sobre cuidado. E a gente juntando um pouquinho aí para falar sobre luto, que é uma dor inerente aí. A maioria das pessoas já passou por algum desses processos. Então, eu também, assim, quero agradecer muito pela sua presença. Obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, né, Guti? Exatamente. E lembrando, né, que é uma dor que, por mais que as pessoas algumas não acreditem, né, ela existe. Então, realmente é um tema, uma pauta muito importante que a gente está abordando e eu agradeço muito o seu tempo, você ter vindo aqui compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Isso, pessoal. Fica Agradeço aqui. muito. E façam terapia. É importante. Recado final, Façam terapia. Então fica aí o convite para vocês que estão nos assistindo hoje a ficar atento aos próximos quadros do CSM Talks. Iremos trazer vários especialistas para falar sobre saúde mental e valorização da vida. Muito obrigada, até a próxima!